Olá, alunos, bom dia, tudo bem? Para quem não me conhece, sou o professor Tiago. Hoje nós iremos ter uma aula de história com o tema Impactos causados com a conquista europeia dos povos ameríndios, ok? Vamos lá. A nossa habilidade de hoje é analisar os diferentes impactos da conquista europeia da América para as populações ameríndias e identificar as principais formas de resistência. Colonização espanhola na América. Como foi este processo, né? Então a gente também foi um país colonizado pelos portugueses. Então os espanhóis também passaram por esse mesmo processo que nós tivemos aqui na colônia portuguesa. Os espanhóis também tiveram esse mesmo processo. Então, a colonização espanhola na América se caracterizou pela implementação de uma nova estrutura política, econômica e religiosa no continente americano. Os espanhóis introduziram uma nova religião, idioma, organização econômica e social. Essas medidas impactaram profundamente as populações ameríndias existentes no território. Os colonizadores levaram uma série de produtos desconhecidos para a Europa, como a batata, o milho e o chocolate. Além disso, as fronteiras do mundo conhecido se alargaram e se modificaram para sempre. Então, os espanhóis, assim como também do lado português, foi aqui onde foi colonizado o Brasil, então os espanhóis levaram, né, toda essa os produtos que eles já tinham e também retiraram as riquezas do lado europeu espanhol, né, que já estava que foi colonizado pela parte espanhola, como Argentina, Chile, Bolívia, entre tantos outros, ok? A economia das colônias espanholas na América. Então, o poder político garantia a difusão da fé, enquanto a Igreja Católica legitimava a apropriação do território. Por sua parte, a burguesia financeira tomava tomada de bens e de riquezas em nome do rei. Então, da mesma forma como foi aqui no Brasil, então nas colônias espanholas também houve a participação da igreja, né, a participação da Igreja Católica para a colonização desses territórios, né? Então aqui no Brasil tivemos os jesuítas que catequizaram os índios, que implantaram a língua portuguesa, e lá também houve essa questão da Igreja Católica para a implantação do espanhol e também das riquezas culturais que já existiam dentro dentro da Europa e dentro do país espanhol também, certo? Aqui nós temos, vamos falar agora sobre algumas revoltas em questão dessa dominação espanhola também. Então, o que foi a encomenda? Então, a encomenda era uma instituição em vigor dos reinos de Castela e foi adaptada às Índias, né, à América. A encomenda permitia ao encomendeiro, um fidalgo espanhol, a cobrar tributos na forma de trabalho ou de bens materiais a determinada população indígena. Em troca, o encomendeiro deveria evangelizá-las, cuidá-los e defendê-las. Então a população tinha que trabalhar para os espanhóis e, consequentemente, o que eles recebiam em troca era uma determinada educação, tanto religiosa, quanto linguística, quanto cultural. Né? Temos aqui uma outra forma também de tentar dominar a população presente nesses territórios dominados pela colônia espanhola, pelos espanhóis. O que foi a mita? Então, a mita, principalmente no vice-reino do Peru, os colonizadores aproveitaram a mita, um mecanismo existente na sociedade inca, a fim de garantir o trabalho dos indígenas para os seus propósitos. Então, eles utilizavam até mesmo os próprios recursos que existiam nas terras ou que eles acreditavam para poder é, dominar esse território, ok? Dúvidas, perguntas? Podemos seguir, né? Aqui, por causa justamente da dominação, da dominação espanhola, da língua, né, de dizimação dos indígenas, com o encerramento de algumas culturas que já existiam na América, como no caso dos incas, dos maias, dos astecas, né? Então, aqui nós temos algumas rebeliões ou conflitos na América que traduzem essa insatisfação da população que já existia aqui e, consequentemente, também já tinha uma organização, tinham cidades, eram muito importantes já para essa região. Então, a rebelião de Tupac Amaru II, no Peru.
né? Foi uma das principais rebeliões ou um dos principais conflitos que os espanhóis tiveram que enfrentar, né? Junto com a população que já residia, já morava aqui, já tinha uma organização. Então, José Gabriel Condorcani Condorcanqui Nogueira era um rico comerciante do Império Inca, descendente do Império Inca, e liderou uma das maiores revoluções da América Espanhola, incentivando outras comunidades a fazer o mesmo. Então, incentivaram os indígenas e as pessoas que já moravam no Império Inca a se rebelarem contra os espanhóis que dominavam o seu território. Então, se identificando com a sua origem crioula, foi aclamado como cacique de 3 tribos peruanas, né, ao mesmo tempo. Lutava contra as injustiças pelo governo, a cobrança de taxa de impostos e foi preso em 1781 por causa disso. Teve que ver a sua família morta em praça pública e depois o seu corpo, o corpo de Tupac, né, foi dilacerado e espalhado por diversas regiões do Peru, né, em sinal de extrema violência e que pudesse as outras pessoas que apoiavam essa rebelião se tivessem medo para não enfrentarem os espanhóis, ok? Dúvidas? Vamos lá. Movimento comuneiro na Colômbia. Isso aqui já foi um outro movimento também contra a colonização espanhola. Então, com o aumento de impostos pelas reformas borbônicas, a elite fundiária crioula se uniu à ala de comerciantes e pequenos proprietários que tomaram conta das ruas contra a coroa espanhola. Então, essa rebelião ficou conhecida como El Común, foi apoiado por várias cidades colombianas, né? Então, nós tivemos aquela primeira região lá no Peru e aqui nós já estamos falando na Colômbia. Então quer dizer que eram várias colônias que viviam realmente batalhavam contra os espanhóis para que os espanhóis as deixassem de dominar e de explorá-las, né? Então, com a participação dos indígenas da região, os crioulos apoiavam a revolução, depois, infelizmente, começaram a se render aos espanhóis e acabou com o anseio desse movimento, já que os espanhóis enfrentaram eles com muita violência e fizeram com que amedrontassem as pessoas que estavam em prol dessa contra os espanhóis, certo? Qual as consequências da colonização espanhola? Então aqui nós temos alguns pontos importantes sobre essas consequências da colonização espanhola, como a criação de diversas colônias, a exploração mineral e agrícola que enriqueceu a metrópole, a criação de uma elite colonial que posteriormente se identificou como herdeira dos povos nativos americanos, a intensa guerra contra os indígenas e o massacre das nações. Então tem muito a ver e muito o modus operandi que aconteceu aqui dos portugueses com os indígenas e toda a parte de exploração. A criação de uma estrutura administrativa e burocrática que serviu como modelo para as nações modernas do continente. Então, muitos desses recursos foram as consequências, então foram sendo explorados pelos espanhóis, os espanhóis foram fazendo com que essas colônias elas se rendessem à coroa espanhola, cobrando impostos, né, e fazendo com que retirassem as riquezas dentro desta região, certo? Podemos ver nessa aula, né, como conclusão, que assim como os portugueses no Brasil tiveram seu momento de exploração, dizimação dos nativos, exploração da população local e retirada das riquezas para o reino espanhol, do lado espanhol também não foi diferente. Então, desde os indígenas, passando por algumas classes, povos, épocas distintas, a luta por liberdade foi grande, assim como aconteceu no Brasil diversas revoluções, né? E até por isso seja um dos motivos que enfrentamos tantos conflitos e tantas desigualdades sociais até os dias de hoje, né? Então por isso é que, infelizmente, a maioria do continente americano não é desenvolvido, né? Justamente por causa dessa exploração, da questão das guerras, dos conflitos. Então por isso é que nós enfrentamos tantas desigualdades sociais, tanto na parte colonizada pelos portugueses e também nas colônias espanholas, certo? Pessoal, muito obrigado pela aula. Se tiverem dúvidas, a gente vai tirando as dúvidas conforme vocês forem perguntando, ok? Muito obrigado e até a próxima aula.